Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 7ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa. Eu me chamo Sofia, sou graduanda em Psicologia e bolsista PIBID-CNPq no projeto Observatório de Justiça Restaurativa no município de Caxias do Sul. Ao lado do meu colega Lucas Batista, irei conduzir a atividade de hoje. A Semana da Justiça Restaurativa ocorre desde a instituição da Lei Municipal nº 7.985, de 24 de setembro de 2015, com o objetivo de proporcionar à comunidade um espaço para conscientização, aprendizagem e discussão de uma outra forma de pensar e agir em relação aos crimes e conflitos, e até mesmo para a construção e fortalecimento de relacionamentos por meio dos círculos de construção de paz. Neste ano de 2021, nós chegamos à 7ª edição, reunindo palestrantes renomados em suas respectivas áreas, com temas relevantes para o atual momento da Justiça Restaurativa de Caxias do Sul. Esse evento é então organizado pela Universidade de Caxias do Sul, área do conhecimento de ciências jurídicas, programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e programa de pós-graduação em Psicologia, mestrado profissional, junto com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Diretoria de Proteção Social, Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Caxias da Paz. A pedido da coordenação do evento, eu irei repassar algumas orientações importantes. Solicitamos a todos os participantes que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. Lembramos que apenas o participante previamente inscrito no evento receberá o certificado. Após a fala dos palestrantes, será disponibilizado no chat o link de acesso para o preenchimento do formulário de confirmação de presença e outro link também referente à avaliação da atividade. Nós pedimos que apenas o participante previamente inscrito preencha o formulário de confirmação de presença. Todas essas orientações, elas serão postadas no chat pelo meu colega Lucas. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Eu passo agora a palavra para uma das nossas coordenadoras do evento, a professora doutora Ana Camardello. Boa tarde, Prof. Ana. Boa tarde, Sofia. Boa tarde a todos e todas que estão prestigiando a nossa Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Um cumprimento especial ao nosso convidado, Dr. Fábio. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Um cumprimento à Claudinha, a professora Cláudia, o professor João, a Débora, que estão junto na coordenação desse evento, e dizer que ele está sendo muito gratificante. Todas as mesas que tivemos foram de muitos aprendizados e que com certeza teremos uma tarde muito proveitosa. Desejo a todos uma excelente tarde e devolvo a palavra para a Sofia. Obrigada, Prof. Ana. Hoje estamos recebendo, então, o juiz coordenador do Núcleo da Paz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, de Porto Alegre, Fábio Vieira Erd, para falar sobre o projeto Justiça Restaurativa com as vítimas atendidas pelo CEJUSC de Porto Alegre. Fábio atua desde 1997 como juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. É especialista em direitos do consumidor e direitos fundamentais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em direitos fundamentais pela Universidade Clássica de Lisboa. Para realizar a mediação, nós contamos com a presença da coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Débora Adriana Schmidt. Bem-vindo, Fábio. Bem-vinda, Débora. Assim, dando início à mesa, eu passo a palavra para a nossa mediadora Débora, para que faça a sua saudação inicial. Eu acredito que a Débora teve um probleminha técnico e deve ter caído a internet, ela deve estar logo voltando. Ana, a Débora, a internet dela caiu? Então, eu vou começar o trabalho e depois a Débora logo me substitui.
Então, de imediato, ela tá chegando. Débora, querida, eu estava iniciando, mas passo a palavra para ti iniciar os trabalhos de hoje na mediação. Microfone. O microfone desligado, Débora. Não, a gente não te escuta. Então, enquanto quem faz ao vivo, acontece isso, né? A tecnologia às vezes nos deixa na mão, sem problemas. Então, doutor Fábio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós temos uma honra de recebê-lo, ouvir a experiência de Porto Alegre, é muito importante para o nosso programa, para todos os que estão assistindo. A palavra é toda sua. Então, me escutam bem? Sim. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer a Ana Maria, a Débora, o João, a Cláudia, e vejo também aqui no chat a Ana Paula Flores, com quem nós trabalhamos muito tempo, um período muito proveitoso aqui. Dizer da minha grande satisfação de poder hoje conversar com vocês. Peço que levem um abraço ao colega Clóvis, que gentilmente também me convidou para participar. Não pude acompanhar todas as atividades, mas li o programa e queria dizer que é com uma invejinha branca assim, que a gente assiste essa semana tão exitosa que vocês estão realizando, porque a gente vê aqui acontecendo uma confluência do que a gente tem buscado com muita dificuldade aqui na capital, que é a confluência com a municipalidade e com a universidade. Me parece que qualquer programa de justiça restaurativa que se pretenda estruturado, forte, com capacidade de espraiamento social, necessita dessa confluência. Então, acho que só o time, digamos, dessa coordenação já pode atestar o sucesso do evento. Eu gostaria, se fosse possível, que nas nossas interações vocês dispensassem o doutor. Eu me incomodo um pouco com essa questão, mas fiquem à vontade, tem pessoas que não se sentem confortáveis de tirar. Como dizia Paulo Freire, né, se o conhecimento é o que nos aproxima, ele não pode nos afastar, né? Uma maneira de afastar é colocar títulos na frente, né? Acho que o único título assim que realmente caberia para você seria o de professores, e esse sim, eu acho que esse é o título merecido, né? A gente tem que ter todo respeito com os nossos educadores. Eu fiquei muito feliz também com a escolha do tema que me propuseram, que é a questão das vítimas. Eu vi ontem, no programa de ontem, que houve a abordagem da questão da violência de gênero, né? Eu estou enganado ou foi ontem, né? A bem da verdade, isso também deve acontecer hoje com a fala da Larissa e da Gláucia mais tarde. Hoje, nós, como sistema de justiça, começamos muito incipientemente a nos dar conta de que, para além dessas vítimas óbvias, que são pessoas vulneráveis, como mulheres, como crianças, como pessoas que sofrem violência de gênero, e aí nós temos, então, muito estruturados programas de acolhimento para essas vítimas, que também cuidam dos ofensores, assim como nós temos na violência sexual, e eu trabalhei um tempo mais estritamente com violência sexual contra vulneráveis, existe uma outra vítima que é esquecida pelo sistema.
Nós olhamos com razão para essas vítimas pela sua peculiar condição de vulnerabilidade, mas não olhamos para outras vítimas que também experimentam danos e chegam ao sistema de justiça da mesma forma. E aí nós esquecemos de que existe uma condição peculiar que poderia tornar tão vulnerável quanto uma criança abusada sexualmente ou uma mulher agredida, seja de que forma de violência for, num assalto, por exemplo, num roubo, que é o trauma. Nós simplesmente dispensamos, nós não olhamos para isso, e ao invés de tentar dar uma acolhida para essas pessoas, da mesma forma que nós olhamos para essas outras violências, o sistema de justiça simplesmente abandonou essas pessoas, por motivos que eu vou referir aqui. Então, hoje nos interessa muito o olhar para o trauma. Tenho certeza que a Larissa e a Glaucia também vão falar sobre isso, porque o trauma conta as histórias das pessoas, não só das vítimas, mas dos ofensores também. Eu não sei se eu tenho condição de compartilhar uma tela aqui, se me é permitido, pode ser? Eu fico aparecendo ou não quando eu colocar? Sim, aparece. Eu apareço? Tá. Então, se me permitem. Pois não. Apareceu para vocês? Ainda não. Está começando. Já estamos... Já apareceu? Já. É que eu só vejo essa tela. Bom, então deve estar aparecendo aí o título dessa minha fala, né? É uma fala informal, não quero cansá-los, enfim. Deve estar aparecendo para vocês, olhar pelas ou para as vítimas, né? Essa fala eu já fiz para juízes, e eu vou explicar em seguida por que eu coloquei essa dúvida, né? Por que eu coloquei essa condicional? Olhar pelas ou para as vítimas? Porque hoje nós temos arraigado como sistema de justiça uma dessas opções. Nós olhamos apenas pelas vítimas. Bom, eu sei que aqui nós temos pessoas dos mais variados, imagino, né? Certamente, oriundas das mais variadas formações. Então, eu não quero cansar no jurídico, mas como nós pretendemos construir uma estrutura de proteção para as vítimas, nós precisamos trabalhar na perspectiva jurídica, na perspectiva de proteção legal. Então, não tem como eu falar sobre isso se eu não tocar no assunto normativo, no aspecto normativo de proteção. Então, nós temos, basicamente, assim, dois grandes grupos de normativas de proteção às vítimas. Uma bem mais desenvolvida, muito mais desenvolvida, no âmbito internacional, e uma muito menos desenvolvida, mas que começa a ser trabalhada com muita força no âmbito interno. Acontece que, após o segundo pós-guerra, no final da década de 40, praticamente todas as pessoas físicas que sofreram os efeitos daqueles dois grandes cismas, daquelas duas grandes guerras, eram vítimas. Porque as pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam morrendo de frio, as pessoas estavam morrendo mutiladas, as pessoas estavam sofrendo os efeitos, a gente nem precisa falar nas câmaras de gás, enfim, dos guetos de Varsóvia, enfim, mas as pessoas que estavam envolvidas nesses países, diretamente envolvidos no armistício, eles eram vítimas. Então, de um momento para o outro, nós tínhamos milhões de pessoas que, na verdade, eram vítimas. E aí surge, então, em 1948, a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais o remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição, pela lei. Na verdade, isso pode ser traduzido como uma proteção de pessoas que... Quem são as pessoas que têm os seus direitos fundamentais violados? São vítimas, né? Então, começa a se desenvolver uma teoria de que
os direitos fundamentais, eles eram vistos muito ainda sob a perspectiva da Revolução Francesa, de que era o seguinte, o Estado respeitar a minha órbita individual de direitos. Então, o rei da Inglaterra é o rei da Inglaterra, mas a minha choupana ele não entra, a não ser com um mandado judicial, criando assim uma metáfora. Então, os direitos fundamentais eram direitos de proteção do particular em face do Estado, para que o Estado não exercesse o seu terror, sobre o indivíduo. Com o final da Segunda Guerra, depois de milhões de pessoas mortas nas duas guerras, nessa condição de que havia milhões de pessoas desamparadas, dotadas do mais alto grau de vulnerabilidade social, surge, então, essa perspectiva de que os direitos fundamentais, então, deveriam ser vistos também como direito à proteção e promoção. Então, o Estado ele não deve apenas respeitar a minha órbita, ele precisa me proteger enquanto eu estiver numa condição de vulnerabilidade ou como vítima, e promover, né? Aí surgem os direitos sociais, que depois eles vão parar lá nas Constituições, no nosso artigo 6º aqui da Constituição, enfim. Então, começa a se ter essa perspectiva, e aí nasce, ao contrário do que se tem dito da proibição do excesso. Então, o que é a proibição do excesso no direito? Um caso clássico as condições que os presos hoje enfrentam nas cadeias. Você é condenado a uma pena, digamos, em princípio, teoricamente justa, mas você experimenta uma ofensa muito grave à sua dignidade, para além do que seria necessário. O encarceramento, digamos, seria necessário, mas não aquelas condições subhumanas que a gente vê nas cadeias brasileiras, e, enfim, em muitos países. Então, esse seria o excesso. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal julgou há pouco tempo que, ao revés da proibição do excesso, existe a proibição do déficit. Ou seja, o Estado está em déficit no momento em que ele não protege determinados direitos de forma adequada e eficiente. O exemplo da homofobia. Se entendia assim, mas por que existe um crime de racismo, existe um crime, e não existe o crime de homofobia? Então, o tribunal, o Supremo, decidiu atribuir a mesma pena do crime de racismo, criminalizando a homofobia, sob o argumento de que, se não o fizesse, o Estado estaria em déficit com essas pessoas que são vítimas de homofobia. Então, tentando agora encaminhar menos para o juridiquês, digamos, mas encaminhar para a nossa ordem interna, né? E daí nós vamos chegar no nosso programa aqui de Porto Alegre. Então, nós temos, nessa perspectiva dos deveres que o Estado tem de proteção, de acolhimento, de promoção dos direitos das vítimas, temos os direitos das vítimas. Então, os deveres do Estado, em regras, podem ser resumidos como investigar, processar os fatos catalogados como crimes, punir os ofensores, informar e proteger as vítimas. E as vítimas, então, têm direito ao acesso à justiça, à informação e à proteção. E aí nós poderíamos colocar uma perspectiva, já trazendo para a justiça restaurativa, a reparação dos danos, né? O acesso à justiça na condição de acolhimento das histórias das vítimas, do tratamento dos seus traumas, do encaminhamento para serviços sociais e de saúde, né? Importa dizer, então, nesse momento, nessa transição da ordem internacional para a ordem nacional, que o Brasil, em 1992, adere-se, em qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana dos Direitos Humanos, firmando, então, o Pacto São José de Costa Rica. Então, nesse momento, em 1998, ele se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, por que eu já vou chegar ali? Então, nós temos hoje um grande contexto de ordem internacional, sempre liderado pela ONU e pelas cortes internacionais, em que existem diversos comitês na ONU. Então, eu cito aqui o de discriminação racial, que foi criado em 1966, de discriminação contra a mulher, em 69, contra a tortura e penas cruéis, depois o direito das crianças, pessoas com deficiência, enfim. Existe, então, uma linha cronológica, né,
de criação de comitês, à medida que esses direitos foram sendo reconhecidos nas sociedades. E o Brasil, então, o que importa disso é que essas comissões, elas são noticiadas, a elas são noticiadas violações de direitos, e elas podem acionar a Comissão Interamericana, que fica em Washington, nos Estados Unidos, que então pode levar os casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, lembrando que o Brasil, como signatário desse tratado, desse pacto, ele está sujeito à sua jurisdição, ele aceita que ele seja julgado eventualmente. Existe uma confusão, as pessoas acham que, muitas pessoas acham que o Brasil foi condenado no caso da Lei Maria da Penha. Não houve um encaminhamento à Corte Interamericana. O que houve foi a emissão de um relatório com recomendações, inclusive que se editasse normas, e aí sim surge a lei em 2006. Então, mas nós temos diversas condenações do Brasil em face de violações de direitos, e se a gente está falando de violações de direitos, a gente está falando de vítimas. E eu uso esse exemplo aqui de 2017, porque acho que a violência policial é um fenômeno sobre o qual nós não podemos deixar de conversar. No caso da favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, né, houve a polícia invadiu a favela para prender traficantes, só que com essa operação houve mortes e houve violência sexual de policiais contra adolescentes. Então, houve a sujeição do Brasil a essa sentença, uma indenização estimada em cerca de 2,5 milhões de dólares, né? E houve condenação. Esse é um dos casos, entre outros, que nós temos. Lá atrás, a ONU, para ver como isso, como eu falei no começo, a estrutura internacional de proteção das vítimas, ela tem uma arquitetura e uma história muito mais robusta que a nossa ordem nacional. Ela já, lá na Resolução 40 de 34, ela já conceitua vítima, diz que são pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido um prejuízo, um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material, um grave atentado aos seus direitos fundamentais, enfim. Vejam, quando surgiu a Lei Maria da Penha, se discutia se a violência psicológica era violência. Mas óbvio que sim. Mas eu me lembro que tinha essa discussão. A ONU já tinha dito isso lá atrás, né? Então, é um absurdo a gente pretender que a violência psicológica não seja uma forma de violência, né? Mas eu me lembro que houve essa discussão, como muitas coisas chegam atrasadas aqui no nosso país, né? E lá nessa resolução fala em meios extrajudiciários de solução de conflitos, mediação arbitrária. Não fala em justiça restaurativa, mas eu tenho certeza que se hoje houvesse a edição dessa norma, falaria, talvez em primeiro lugar, na justiça restaurativa. E aí que nós chegamos, então, em 2030. Né? Eu não estou sonhando, nós estamos ainda em 2021, as portas de 2022, mas todos nós sabemos que nós temos uma agenda 2030, também capitaneada pela ONU, que nessa agenda se reconhece a necessidade da construção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que ofereçam igualdade de acesso à justiça, que sejam baseadas no respeito aos direitos humanos e um Estado de direito efetivo e boa governança. Então, essa Agenda 2030, ela se compõe de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Um desses objetivos, o objetivo 16, é o que nos interessa, aqui eu falo do nosso lugar, né? Mas como sistema de justiça. Vou falar sobre ele agora, e ele acaba se materializando pela meta 9 do Conselho Nacional de Justiça, que é integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Então, nós temos hoje uma meta, que deve ser observada pelos gestores dos tribunais, pelos juízes na sua atividade fim, por todos que trabalham, os colaboradores da Justiça, de integrar essa Agenda 2030, na perspectiva de um objetivo de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, ao Poder Judiciário. E dentro dessa agenda, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 é o que mais tem pertinência com a atuação do sistema de justiça.
ele é o principal objetivo na consecução dessa promoção de sociedades pacíficas, justas, inclusivas, livres do medo e da violência. Mas, e isso faz muito sentido, né, na semana que a gente fala da consciência negra. Mas esse objetivo, claro que ele não é encarado de forma isolada, todos estão imbricados. Alguns são mais específicos, falam do meio ambiente, da fome, enfim, né, da economia. Mas eles acabam se desdobrando em 36 metas que medem diretamente o aspecto da paz. E esse conjunto de metas é o que a gente chama de conjunto ODS 16+. Por favor, se tiver algum delay, porque eu não estou vendo vocês, por favor, me interrompam. Gostaria só de um sinal se está tudo ok até aqui. Tá bem. Então, se desenvolveram linhas de ação que estão numa perspectiva do que se chama de ações catalíticas, então, de ampliar a justiça como valor, né? Não a instituição de justiça, e o empoderamento jurídico. Então, uma das linhas de ação dessas ações catalíticas é o foco nas necessidades das vítimas e testemunhas de crimes violentos no sistema de justiça, em particular mulheres, crianças e grupos vulneráveis. Vejam, nós não vamos trabalhar só com mulheres, crianças e grupos vulneráveis. Nós vamos trabalhar com pessoas que, traduzindo isso, acho que é nesse caminho que nós temos que olhar, ou com essa perspectiva, pessoas que sofreram traumas. Porque você pode sofrer um dano e ser uma vítima de alguém e chegar ao sistema de justiça, mas não propriamente sofrer um trauma, né? Não sei quem aqui é da saúde mental, mas existem categorias de trauma, parece que na ponta seria um estupro violento, alguma coisa assim, né? E também temos níveis de resiliência, né? Muitas pessoas enfrentam situações na vida de uma forma e outras de outra, às vezes a mesma situação, se enfrentam de formas diferentes. Qual é o problema? Nós nem olhamos para isso, a gente não vai nem escutar essas pessoas. Por quê? Porque no âmbito interno, eu estou trazendo aqui o Código de Processo Penal. Por que o Código de Processo Penal? Porque ele regula como é que uma vítima é tratada pelo sistema de justiça. Existe só uma previsão de que deve-se informar a vítima em encaminhamento ao serviço de atendimento. Eu vou dizer para vocês que fora de casos de violência de gênero e crimes contra crianças, eu nunca vi isso acontecer. Eu fui juiz criminal durante muitos anos. Eu nunca vi. O sistema de justiça penal, ele não conversa com o sistema de garantias, ele não conversa com as redes de atendimento. É um sistema hermético demais. Nós podemos resumir que são os agentes de segurança pública e depois no processo o juiz, o promotor, o defensor. E acabou. E é isso que nós temos que trabalhar. Por isso que eu saudei a confluência de instituições aqui. Nós precisamos da universidade para pesquisar o que está acontecendo com essas pessoas, para nos ensinar a medir nossos dados, para nos ensinar a fazer pesquisa ou fazer a pesquisa junto conosco. Nós precisamos do setor público para criar os setores de atendimento e fazer esse link com o sistema de justiça. Agora, recentemente, nós começamos como sistema de justiça a olhar para essas questões. Nós temos uma resolução agora deste ano do Conselho Nacional de Justiça que diz que os tribunais têm que criar centros de proteção à vítima, inclusive com encaminhamento a programas de justiça restaurativa. Vejam, assim, o quanto foi feliz, né, essa resolução nesse sentido. Bom, aí eu chego, para chegar aqui no nosso projeto, não poderia deixar de falar no manual da ONU para os programas de justiça restaurativa, que é o Handbook da ONU, está disponível aí na internet, ainda apenas só em inglês, mas vale muito a leitura, porque ali a gente compreende muitas realidades que nós achávamos que eram realidades muito brasileiras, mas que elas acabam acontecendo muito até em sociedades bem mais desenvolvidas socialmente. Então, em 2019, em Bangkok, 30 especialistas em justiça restaurativa, pesquisadores, né, e players, enfim, da justiça restaurativa, são convidados a se reunir
E aí nós tivemos a honra de ter 10% da América do Sul, porque nós temos 2 brasileiros, inclusive tenho a alegria de ter como amigos, que é o professor Daniel Achuti e a professora Fernanda Fonseca Rosenblatt, e a Daniela Bolívar, que é uma professora chilena também, muito qualificada, pesquisadora, e eles sentam lá e começam a discutir, trazendo os seus achados de pesquisa sobre vitimologia, a redesenhar o manual da ONU, porque a versão anterior era de 2006, então se impunha que, né, passado tanto tempo, houvesse uma discussão sobre o que tinha se desenvolvido nesse período, para que fosse reescrito o manual. Então, em 2019, ele é lançado. A tônica, quando se fala de vítimas nesse manual, é que, na perspectiva das vítimas em relação ao sistema de justiça criminal, havia um patente descontentamento das vítimas. Flagrante descontentamento. E vejam, em nível mundial. E as causas para isso, que chegaram ao relatório, que então redundou no manual, era, primeiro, o tratamento desrespeitoso ou descaso do sistema de justiça para com elas, a falta de informação acerca do seu caso. Vejam que a informação é uma coisa muito importante, ela tem a ver com o descaso, porque, puxa, eu enfrentei isso e eu não sou informado do que está acontecendo no meu caso. A falta de reconhecimento dos danos e da sua reparação, a falta de oportunidade de participar efetiva e ativamente no processo. Então, nós podemos resumir, e aqui eu uso as minhas palavras, em falta de reconhecimento e atendimento de necessidades, trazendo para a justiça restaurativa. Se a gente pudesse resumir essas 4 causas, aí nós poderíamos resumir dessa forma, na minha perspectiva. E outras conclusões muito interessantes a que os pesquisadores chegaram nas suas discussões, trazendo seus achados de campo, é o seguinte: boa parte das vítimas desejam algo diferente ou algo além da punição do ofensor. Diferentemente daquela perspectiva de que quem sofreu especialmente um crime grave gostaria de ver o seu ofensor na cadeira elétrica. Esses dias eu participava de um curso em que um juiz aqui do Rio Grande do Sul, ele dizia, eu estava fazendo um júri em que a ré, que tinha matado a outra pessoa, pediu no júri para pedir desculpas para a mãe da vítima e para a sua própria mãe, que estava ali presente, e no final ambas as mães se abraçaram e acabaram perdoando era uma mulher, a ofensora. Vejam a potência que isso tem, né? As vítimas não são mais punitivistas que as não vítimas. Então, esse mindset, essa mentalidade de achar que porque eu fui vítima, eu quero mais punição do que quem não foi vítima. Eu sofri 3 assaltos violentos, inclusive num eu fui seriamente machucado, digamos assim, e isso não me tornou uma pessoa mais punitivista que outras. Claro, uma perspectiva muito pessoal, né? Mas chegaram a esse achado. O apoio das vítimas, quando escutadas, a medidas alternativas ao encarceramento. Eu prefiro que o ofensor apreenda e não cometa novamente essa violência, do que simplesmente seja depositada numa cadeia nas condições que nós temos. E outra, não há evidências de que penas maiores tenham efeito sobre a saúde mental das vítimas. Ok, ele me violou seriamente, foi condenado a 40 anos de prisão, e isso vai trazer um efeito para a minha saúde mental positivo. Não há evidências disso. Então, as conclusões finais é que os programas de justiça restaurativa, na perspectiva das vítimas, têm o potencial de atender a maior parte dessas necessidades. E por que isso? Porque nos programas de justiça restaurativa, ao contrário do processo criminal, em que a vítima é só um meio de prova, em que
muitas vezes ela é interrompida pelo juiz quando ela começa a falar, quando ela se emociona, quando ela lembra do trauma, quando ela é interrompida porque aquilo incomoda o sistema. Nós não estamos ali para saber das tuas dores, nós queremos saber como é que foi, quanto é que te roubaram, como é que aconteceu, que horas era, se era esse sujeito. Isso acontece diariamente. As vítimas são interrompidas quando começam a falar das suas dores. Então, nos programas, elas têm protagonismo, elas são escutadas, elas têm voz, elas são informadas, se respeita, se valida, se trabalha na perspectiva da reparação dos danos. Esses programas não são, como a gente sabe, intencionalmente terapêuticos, mas eles podem reduzir os níveis de estresse pós-traumático, ajudam a estabelecer a percepção das vítimas sobre si mesmas, né? Então, as vítimas que se culpam, ou aquela vítima que fica na dúvida, por que eu fui escolhida, né? Porque eu, ou a vítima que perde ali o seu centro, a Larissa, ela deve falar sobre isso, ela sempre, a vítima que perde a sua perspectiva de mundo, né? Tem uma fala aqui no final, que nós vamos citar do nosso programa, de uma vítima que ela diz assim, eu não sou mais quem eu era depois disso, né? E a questão do closure, né? Que é a questão do turning point, virar a página, seguir em frente, né? Muitas vezes, quando no nosso programa nós chegamos até algumas vítimas, elas dizem, não, eu não quero mais falar sobre isso, não é porque eu não quero, mas eu já superei, vocês chegaram tarde demais, ou não quero falar sobre isso. Cada pessoa tem o seu tempo e a sua forma de lidar com os traumas. E, Fábio, sim? Desculpa te interromper, mas às vezes o PowerPoint ele dá um probleminha e as lâminas não estão passando, ela ficou parada na primeira. Ficou parada na primeira, até agora? Ficou. Desde o começo? Sim. Puxa vida, eu já estou bem avançado. O PowerPoint tem isso, às vezes ele encrenca. Então, vocês só viram uma lâmina? Só vimos uma, estamos acompanhando atentamente. Que pena. Bom, mas enfim, eu vou tentar corrigir, se não for possível, seguir dessa forma mesmo. Bom, e para terminar, então, essa questão da ONU e chegar no nosso programa, esse manual, ele traz um capítulo que não existia na versão de 2006, que é o capítulo 6, que é a justiça restaurativa nos crimes graves. Então, lá eles dizem, ao contrário do senso comum, digamos assim, os melhores resultados dos programas de justiça restaurativa têm acontecido nos casos de crimes graves. Por quê? Eu tenho, assim, a gente pode conversar depois sobre isso, mas eu tenho a minha suspeita, que é aquilo que o Howard Zer coloca, né? Quanto mais grave a ofensa, maiores danos você vai ter. Maiores danos ocorrendo, você tem mais necessidades. E os programas de justiça restaurativa, se eles forem sérios, estruturados, com pessoas capacitadas para trabalharem com as vítimas, eles têm mais condição de serem efetivos. O que é necessário, por fim, e esse é o grande problema que nós já estamos enfrentando aqui no nosso projeto, é o follow-up, o depois. Então, houve o processo, ao lado do processo em que o ofensor foi julgado, essa vítima foi acolhida por um programa, mas eu preciso acompanhar essa vítima, eu não posso simplesmente soltar a mão dela se ela continua numa família disfuncional, se ela precisa e não tem condições de realizar, se submeter-se à terapia, a programas de assistência social, enfim. Então, esse digamos que seria uma segunda onda já muito mais ousada, né? Mas nós temos que olhar para isso. Então, do que precisam as vítimas? Aí eu chego no título da palestra, que talvez seja a única lâmina, então, que vocês estão assistindo. Olhar pelas vítimas ou para as vítimas? Até agora nós temos olhado pelas vítimas. Por quê? Porque nós, na nossa arrogância como sistema de justiça, presumimos que sabemos do que precisam as vítimas. As vítimas precisam que o réu apodreça na cadeia ou que vá para a cadeira elétrica em determinados sistemas. Essa é a nossa presunção.
eu sempre digo, quando faz pesquisas de satisfação no judiciário, eu já fiz muito em lugares que trabalhei, a gente presume que sabe do que as pessoas precisam. Então, a vítima experimenta de uma forma, muitas vezes, traumática, né, a vitimização institucional, o processo em que ela, às vezes, fica lado a lado na delegacia com o ofensor, daí vai para o fórum e fica lado a lado. Nós temos aqui a história de uma vítima no nosso programa, que ela ficou horas ao lado do cadáver de uma pessoa, tendo ela sofrido também violência, porque não podia sair dali enquanto a perícia não terminava o seu trabalho. Então, a gente submete a pessoa e depois pergunta, você aprovou o sistema, você gostou do sistema? Não, a gente tem que perguntar antes. Você foi vítima de um crime. O que você espera? O que você espera? Esse dia eu fui desarmado numa situação, eu estava entrevistando uma candidata a estágio, fiz muitas perguntas e tal, e eu disse, bom, tu tem alguma pergunta no final? Sim. O que você espera de mim? E aquilo me desarmou, de uma menina de 19 anos, né? Achei muito inteligente aquilo. Então, essas perguntas poderosas que nós podemos fazer, né? E as pesquisas demonstram que a vítima prefere não participar de um programa de justiça restaurativa, mas saber que ele existe. Saber que olharam para ela, saber que estenderam a mão e disseram, nós queremos ouvir a sua história, nós queremos te proteger. Né? E eu sempre cito esse caso do Jeffrey Epstein, que é um filme, um documentário que tem aí nas plataformas de streaming, em que ele era um bilionário, né? Agora, aviso de spoiler, né? Ele era um bilionário americano, amigo de Trump, dos poderosos, do príncipe William, lá da Inglaterra, enfim, e ele promovia a prostituição. Na verdade, ele explorava, né, sexualmente meninas, adolescentes, mas assim, em grande escala, né? Levava para uma ilha lá onde ele promovia festas, enfim. E um dia ele é levado a julgamento, essas vítimas começam a se juntar, e agora o spoiler, na véspera do julgamento, ele morre no xadrez, antes de ser levado para o julgamento, na madrugada. Não se sabe se foi suicídio, se não foi, enfim. Mas as vítimas que iam lá, o que lá eles têm no nosso sistema deles, que a vítima pode ir lá e dizer do seu sentimento, do seu trauma, do seu dano para o ofensor, elas ficam muito frustradas, aquilo gera uma raiva nelas. Por quê? Vejam, na verdade, ele sofreu a pena capital, não que sofreu, né? Ele acabou falecendo. Mas elas não queriam aquilo. Elas queriam poder chegar lá na frente e dizer, olha, o quanto você me traumatizou, o quanto você trouxe de dramas para a minha vida. E por fim, assim, infelizmente vocês não estão vendo essa tela, eu presumo, né? Tem uma fotografia aqui, em que nós trabalhamos aqui em Porto Alegre num curso e também numa palestra com duas grandes pesquisadoras, a professora Francisca Espina, da Espanha, mediadora, e com a professora Caterina Solô, pesquisadora de Marsella, em que elas tiveram experiências com terroristas, aproximando vítimas de terrorismo, sobreviventes ou os familiares de pessoas mortas, e os terroristas, que estavam condenados há muitos anos. Essa iniciativa surgiu de alguns terroristas que gostariam de ter esse convívio, gerou, então, um livro muito interessante que eu recomendo, que é Los Ojos del Otro, né, Os Olhos do Outro, que são esses encontros das vítimas e membros do ETA, né, que era aquele grupo terrorista da Espanha. E a Caterina Solô, na palestra que dá aqui na Escola da Júris, ela conta um caso, assim, de arrepiar mesmo. Ela participou lá como observadora desses encontros das Brigadas Vermelhas na Itália, e passaram uma semana todos confinados, então as vítimas e os ofensores ali convivendo, fazendo as refeições, conversando, enfim. E ao final daquela semana, uma filha de uma pessoa que tinha sido morta pelo terrorista convida o terrorista para ser padrinho de casamento dela. Então, são questões assim que vão um pouco além da racionalidade, né? Numa conexão impensável que aconteceu ali, isso ocorre. Então, o que nós fazemos aqui em Porto Alegre, tentamos fazer, é dar cumprimento, mesmo antes dessa resolução lá do CNJ, de encaminhar a vítima a programas de justiça restaurativa. Nós, em 2018, em março,
eu já estou me encaminhando aqui para o final, mais 5 minutinhos aí a gente termina. A gente firma, então, um termo de cooperação com o Ministério Público Estadual. Estou vendo aqui na minha frente a foto, né, que a gente assinou o termo, e começa a trabalhar, então, se cria um projeto piloto. Era necessário, pelo tamanho da cidade, estabelecer um território. Então, se pega um dos maiores bairros de Porto Alegre, o Partenon, se faz um corte de crimes também. Então, vamos trabalhar crimes de roubo, que é o crime, digamos, de violência urbana mais, né, aquele de roubar o celular ali, de apontar uma arma, enfim. E começamos a trabalhar com essas vítimas. Só que tudo interligado com a Brigada Militar, Polícia Civil e Ministério Público. Então, cada um desses atores tem um papel. Tá? O Ministério Público, quando ele recebe, ele já faz um trabalho de contatar essa vítima para fazer o acolhimento e fazer todas a questão informacional. Como é... Teve o celular roubado, o que você tem que fazer junto à operadora? O cartão de crédito, né? O que tem que fazer? O meu carro foi roubado, aonde eu devo ir? Com quem eu devo falar? Lá no fórum, como é que vai ser? Como é que eu vou ser ouvido? Eu vou ficar perto do acusado? Eu posso não ir? Então, toda essa parte. Qual a parte do SEJUSC, Justiça Restaurativa de Porto Alegre, dentro desse contexto? Promover as sessões restaurativas com as vítimas. Não com as vítimas e ofensores, apenas com as vítimas. Né? Pode acontecer, a gente não descarta que aconteça em algum momento uma vítima forte, esteja ali empoderada, queira fazer um encontro vítima-ofensor com seu ofensor. Nós temos um programa de encontro vítima-ofensor, que não são círculos, são face-to-face, né? São mediações entre o ofensor e a vítima diretamente. Agora mesmo, às 16h30, eu vou participar de um desses como facilitador, e as vítimas, então, se reúnem nesses grupos, pode ser que não queiram se reunir em grupos, então há um atendimento individual para sessões restaurativas, para trabalhar as suas necessidades, a consequência do roubo na sua vida, enfim. A gente espera até que possa chegar numa perspectiva de formar uma vítima que tenha disponibilidade e vontade, para que ela possa fazer esse trabalho junto às demais que vão chegando. Hoje, o que aconteceu? O Ministério Público deu um salto adiante, criou uma promotoria de justiça com 3 promotoras, apenas para esses casos e também para outros casos que não vêm agora, não interessam. Mas, então, a estrutura deles é essa. Por conta disso, não trabalhamos apenas mais no Partenon, trabalhamos com toda a capital, e também começaram a chegar casos de violência sexual para atendimento. Então, nós começamos com o roubo no bairro do Partenon, hoje trabalhamos apenas com a nossa estrutura reduzida do SEJUSC, um juiz, uma coordenadora e 2 estagiários, e os facilitadores, que são a alma, né? Atendemos, na medida das possibilidades, essas vítimas de crimes traumáticos, o roubo e os crimes sexuais, que é o que tem nos chegado. Tem um relato, e aqui eu encaminho o final, a gente pode conversar, em que a vítima ela conta o seguinte, essa vítima diz, eu não sou mais quem eu era. Então, eu vou dizer assim, o que ela disse, né? Então, ela fala que o pior momento ocorreu quando a Polícia Militar levou para a DPPA, Delegacia de Pronto Atendimento, para fazer o reconhecimento. Nessa oportunidade, ela avisou, olha, eu estou sem os documentos, estou sem dinheiro, ela tinha sido vítima de um roubo, eu não tenho como retornar para casa. Não, mas você tem que ir à delegacia para que você faça o reconhecimento. E aqui, em Porto Alegre, as vítimas cansam de falar isso na audiência para o juiz, né, de que elas disseram que eu não ia ver o réu e passei rente a ele sentado algemado. Olha, tudo bem, eu vou lá, só que eu não tenho como voltar para casa. Não, mas não te preocupa porque alguma viatura da brigada vai te levar de volta. Entretanto, isso não ocorreu. Isso que tinham prometido para ela não ocorreu. Então, depois de horas na delegacia, ela disse que foi muito maltratada ali pela autoridade policial, enfim. Ela pediu que chamassem um aplicativo de transporte para ela, ou que procurassem ali no sistema do Consultas Integradas o telefone da filha, para que a filha desse um jeito de buscá-la, enfim. E eles disseram que não tinha nada a ver com isso.
sentiu-se perdida, sem apoio, e no fim, quem lhe auxiliou foi a moça que estava fazendo a limpeza na delegacia, que chamou o motorista do próprio celular. E aí ela conta isso tudo numa oportunidade em que ela teve de falar numa sessão restaurativa. Então, a minha mensagem final, antes da gente poder conversar, não poderia deixar de ser do Nelson Mandela, né? Uma pessoa que está fazendo muita falta nesse momento de tanto ódio que nós vivemos, que é uma frase muito simples, mas ela é muito, muito inteligente, muito poderosa, né? Segurança e proteção, né? Então, nós queremos sociedades justas, inclusivas e livres de violência e do medo. Então, segurança e proteção não simplesmente acontecem, são resultado de consenso coletivo e de investimento público. O investimento público não necessariamente precisa ser aprovando o projeto de milhões, ou criação de lei que faça isso ou aquilo, mas de que o consenso coletivo e o público, que é o que vocês estão fazendo aí em Caxias, pelo que eu estou observando, tragam esse resultado que é esperado como desejado por toda a sociedade. Peço desculpas pela falha técnica e agradeço por terem me ouvido aí tanto tempo. Obrigado. Doutor Fábio, muito boa essa explanação do senhor. É a terceira vez que eu ouço a sua fala. Nós tivemos Vocês me ouvem? Nós tivemos aquela reunião com o senhor aqui, junto com o doutor Clóvis, depois nós tivemos aquele webinário que o senhor apresentou. Eu sou muito grata pela sua presença aqui, agradeço a presença de todos, porque peço desculpas também pela questão aqui que deu um problema na nossa rede. E eu estava ouvindo a sua fala, né? Não posso deixar de falar, de trazer aqui um questionamento, assim, algo para a gente pensar juntos, né? Essa fala do Mandela e a importância da humanização das relações. E eu acho que a autoridade policial também é uma porta de entrada no momento que somos, né, vítimas. O senhor disse que foi vítima 3 vezes, eu fui vítima de um assalto à mão armada, então eu me senti, assim, muito desrespeitada de todas as formas enquanto ser humano, porque eu só consegui pegar a chave que estava, assim, na frente do console e me calçou com uma arma, enfim, e depois fazer o reconhecimento, sabe? E lá mas a gente não ficou junto, mas depois eles pegaram os bandidos, enfim, e a gente... Ontem, nós tivemos uma fala de noite e eu trouxe a importância de a gente perceber, assim, de seguir um pouco o princípio da dignidade da pessoa humana nos atendimentos, sabe? Para a pessoa que passou por qualquer tipo de violência, ela ser respeitada. Então, ela vai dizer, eu não tenho como voltar para casa. Ela vai trazer aquela necessidade, até como o Harold Zer nos traz lá, nos trocando as lentes, enfim, as necessidades não atendidas. A minha necessidade agora é só ir para casa. Eu gostaria de falar com um familiar meu e contar o que eu passei, esse sofrimento, né? O senhor conta de alguém que ficou ali horas do lado de um corpo, né? Esperando um exame. Então, esse passo a passo, por que essas pessoas, às vezes, também não retornam para ter o atendimento? Porque elas pensam, bom, ninguém vai ter um olhar diferenciado para mim. E eu acho sensacional esse trabalho que vocês fazem aí em Porto Alegre, porque é um olhar diferenciado e isso é muito importante. A gente não quer que seja feita a pena, seja seguido o Código Penal, seja a culpa seja imposta, enfim, que ele seja preso. Porque aquilo que o senhor falou lá atrás para nós esses dias, que o senhor comentou, muitas vezes um pai de família está usando um carro para fazer um trabalho e ele é assaltado, e o meliante é preso, mas aquela pessoa não consegue resgatar a dignidade dela porque ela não consegue comprar um outro carro, que era o que ela prestava o serviço. Então, esse olhar diferenciado é bem importante que a gente tenha, né, enquanto sociedade. Porque, na verdade, Débora, concordo integralmente com as tuas colocações, para a pessoa que sofreu o dano, para a vítima, ela não sabe em que degrau ela entrou no sistema de justiça. Para ela tudo é a mesma coisa, não interessa se ali o juiz é o sistema, é a autoridade, né? Por isso que não adianta a gente fazer um trabalho que comece no judiciário. A gente precisa conversar, como eu sei que vocês têm trabalhos com a Guarda Municipal, enfim,
nós precisamos, porque a pessoa não tem essa percepção, né? Aqui, agora eu entrei no sistema de justiça. Não. Eu preciso para uma delegacia, passar horas lá, né? Então, é um trabalho difícil, né? Por que algumas pessoas podem merecer isso e outras não? O sistema deveria oferecer isso, né? E se isso é utopia, que nós prossigamos perseguindo a utopia. O que nós não podemos simplesmente nós estamos violentando essas pessoas. Porque no momento em que você coloca ali frente a frente, ou por experiências como essa, numa delegacia de polícia, você está violentando. Isso é violência institucional, né? Não basta a violência que ela já sofreu. E eu acho importante, falando assim, pensando nessa sua fala, a gente pensar em construir quase uma rede, né? Porque vamos estar interligados e vai ter uma sequência, um protocolo de atendimentos. Isso. Né? Um protocolo de atendimento. Seria necessário, como nós temos na lei do depoimento especial, da escuta protegida, né, do qual até eu tive a felicidade de participar, ali se cria um fluxo, um protocolo, né? Está sendo seguido, está sendo bem? Bom, mas pelo menos nós temos. Então, nós podemos exigir. Hoje nós não temos nada. Simplesmente são iniciativas assim, piloto, digamos, como a gente está tentando fazer aqui, né? E que lá em Ponta Grossa, vocês vão ver depois, eles fazem muito bem. Quando o senhor fala, né, dos objetivos sustentáveis, né, da ONU 2030, lá os ODS, o 16 é o nosso, né, da justiça restaurativa, enfim, seria, assim, também é utópico, né, a gente construir sociedades pacíficas, caminhando junto com o Poder Judiciário também, mas se não começarmos, a gente vai ficar só na utopia sempre. Então, nem que a gente comece a fazer em pequenos polos, né, somos formiguinhas em cada, Caxias fazendo um pouco, Porto Alegre fazendo um pouco, cada local, construindo e fazendo a prevenção das violências. Isso é importante, a gente está na linha de ponta, está na comunidade, está na escola, né, para não deixar propagar e não ficar banalizada a vida. Eu percebo que agora a gente tem uns momentos assim que está tudo muito banalizado, em função da pandemia, não sei, as pessoas estão meio desestabilizadas também, e envolve essa questão psicológica também, como o senhor tinha comentado antes, né? Acho que a gente tem que ter esse olhar diferenciado e humanizado, sim. Muito importante essa questão de fala para vítimas. Agradeço muito o senhor. Eu vejo que a Ana Maria levantou a mão. A Profiana, sim. Lhe passo a palavra, Profiana. Em primeiro lugar, parabenizar pela belíssima explanação, mas muito mais pela experiência e pela proposição, coragem de estar fazendo algo diferente. E a questão da humanidade, né, resgatar a humanidade, olhar para as vítimas. E o trauma, ele é algo que é muito, por vezes, é muito maior do que o ato em si, o sofrimento que vem depois. Até porque na hora, por vezes, a pessoa ela passa por aquilo, ela tira uma coragem, e aí é depois que isso vem, né? E quando eu estava lhe escutando, eu lembrei de uma situação que eu já contei em outros momentos, mas me tocou tanto, e aos bolsistas que estavam comigo, nós fizemos muitas pesquisas em territórios vulneráveis. E nós estávamos na parada do ônibus, aguardando o táxi, o carro que iria nos apanhar, e uma senhora chega na parada do ônibus. E ela começa a conversa, aquelas conversas, já viu se passou o tal ônibus? E ela começa a conversar, e ela estava efetivamente precisando falar. O quanto nós não temos espaço para as pessoas falarem. E era de uma violência tremenda que ela sofreu, que ela perdeu um filho. Né? E eu sempre digo, não importa se esse filho era traficante, se ele era uma pessoa que cometeu horrores, para aquela mãe, ele é o filho dela. Eu acho que essas coisas, por vezes, nós não conseguimos olhar para a vítima. Né? Isso. E ela passa a nos contar a história do sofrimento dela, daí da violência, para além dela ter perdido o filho,
da violência que ela sofreu nas instituições, no momento do reconhecimento, na delegacia, em todas as instituições que ela passou, né? Então, quando eu escuto a sua fala, esse projeto, me dá muita esperança, me dá muita vontade de participar e de continuar nesta luta que a gente trava todos os dias, né? Que é um mundo mais humano, mais justo. Eu escutava um trabalho, uma pesquisa de uma colega de Porto Alegre, que era sobre a dor das que ficam, né? E quantos espaços nós podemos criar que são espaços coletivos de escuta, para poder estar buscando ressignificar todos esses acontecimentos, todos esses traumas. Evidente que vai ter questões que vão ser necessário um atendimento individual, mas o coletivo ele é muito poderoso. Então, quando eu penso na justiça restaurativa, pensando nessas alternativas, eu vejo enquanto uma grande potência, né? E a outra coisa que eu quero destacar da minha escuta da sua fala, que é essa questão da sensibilização, da capacitação, que não é só um conhecimento técnico, para todas as pessoas que estão envolvidas, deveria ser para todos os serviços, mas vamos pegar esses serviços que vão atender pessoas que estão vulneráveis. Elas estão vulneráveis, seja a classe que elas estejam, que elas sejam oriundas. Quem sofre um assalto, ele está vulnerável, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser escutado, ele precisa ser, por vezes, receber um abraço, sentar, colocar a mão no ombro, é um contato que ele precisa, né? Então, assim, o quanto nós temos de trabalho, que também eu vejo um potencial na justiça restaurativa, nos círculos, também para essa sensibilização, capacitação, né? Porque é buscar a nossa humanidade. Nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, todo mundo está com problemas, né? Eu achei muito interessante essas colocações, porque eu lembrei, no começo da sua fala, assim, instantaneamente, daquele documentário, eu não sei se assistiram, mas eu recomendo. E digamos assim, seria um exagero dizer que mudou a minha vida, mas está nesse processo, que é The Wisdom of Trauma, né? A sabedoria do trauma, do aquele professor húngaro-americano, o Gabor Maté. Ele diz exatamente o que você falou no começo, né? Ele está falando ali com pessoas, pacientes e não pacientes, e ele pergunta para uma moça, devia ter uns 30 anos, assim, então você me conta sua história. Ela diz, eu apanhava com a fivela do cinto, com muita violência do meu pai quando eu tinha 6 anos. Daí ele pergunta, e isso te trouxe muito sofrimento? Sim. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para quem contar isso. Ele diz, esse é o trauma. Claro que a gente olha para a violência como trauma, mas é o que você falou, o trauma é isso. Você estava completamente desamparado aos 6 anos. Você acha que isso não ia afetar a sua vida? Essa pessoa teve problema com vícios depois, enfim, né? Mas é muito interessante esse documentário. E nesse documentário, aí olhando para o ofensor, na perspectiva que você falou da dignidade humana, que é própria do facínora, como é de um bebê recém-nascido, né? É própria do humano. Há o trabalho também nas penitenciárias americanas, e tem ali um momento muito interessante, que tem uns 40 apenados no pátio da penitenciária, e essa professora, eu não lembro o nome dela, essa pesquisadora, ela começa, quem apanhou muito na infância, lá na primeira infância, e dá um passo para frente, aí eles começam a se aproximar. Quem foi vítima de racismo, não sei, é quase todo negros ou latinos, dá um passo para frente. Então, quando chega, eles estão quase tudo em círculo, porque todos passaram por aqueles traumas, e são os ofensores. Então, a gente também tem que olhar para essas pessoas, né? E mudar alguns paradigmas mentais, assim. Nós recebemos um caso em que uma senhora foi estuprada na frente de outra, da amiga. E a pessoa que foi estuprada foi encaminhada ao sistema de saúde mental, enfim. E, escutando a outra pessoa, que também é vítima, né, ela disse, puxa vida, eu não fui encaminhada.
Não me perguntaram se eu precisava. Mas eu precisava. Eu não fui estuprado, mas eu assisti tudo, entende? Então, a gente fica nas nossas caixinhas, né, catalogando as pessoas, quando nós deveríamos primeiro fazer as perguntas, né? Fantástico a gente poder ter esse momento da gente poder pensar sobre essas coisas, poder saber que já está existindo estratégias e experiências, e a gente poder juntar forças, né, e encontrar alternativas. E aqui eu penso que nós, da universidade, né, a universidade ela tem um papel, e com tantas áreas profissionais que nós temos, não falo só da nossa, né, eu falo a universidade em si, e poder pensar em estratégias, poder pensar em quantos espaços que nós podemos estar criando, ouvindo, agora estava pensando sobre a questão da curricularização da extensão, né? Que eu acredito muito que, acho que vai ser difícil de nós implementarmos, que é a gente efetivamente começar a voltar a criar trabalhos de extensão, trabalhos para a comunidade, para a sociedade, e que a gente possa, nós professores, junto com os alunos, e eu acho que isso vai poder enriquecer muito esta formação, porque muitas vezes essa formação humana, se um documentário, e a gente sabe que um documentário mexe demais, pode não mudar a vida, né? Mas pode mudar muitas coisas na nossa vida, nas experiências que nós temos, quando a gente vai para a comunidade com as estudantes, com os estudantes, e eles começam a se defrontar já na formação com as pessoas de carne e osso, como eu digo. Não é do livro, não é da professora contando, é eu escutar aquela história que aqueles bolsistas ouviram daquela senhora numa parada de ônibus. Mudou muitas coisas na vida daqueles estudantes. Quando nós vamos, a minha experiência é muito com catadores, sempre as primeiras vezes que os bolsistas vão até uma central de triagem, eles voltam e dizem: nunca mais consegui jogar um copinho de iogurte sujo na lixeira de casa. Então, assim, esses trabalhos, essas possibilidades, tem a Claudinha está aqui, a Prof. Cláudia está aqui conosco, o Prof. João, tem talvez outros professores, né? Eu acho que a gente tem que poder ouvir essas experiências e poder pensar no que nós podemos estar contribuindo para além da pesquisa, né? Porque a pesquisa é algo que está muito dentro. Enxerguei agora a Prof. Adriana, maravilhosa, que também é super parceira, da gente pensar estratégias e fazer parcerias com trabalhos que já estão estabelecidos, que já tem, mesmo que seja piloto. O de vocês já não é mais um piloto, porque já está no município todo, né? E quantas coisas daqui que nós temos que nós podemos criar. Mas também não quero tomar a palavra nosso tempo. Eu acho. Como eu disse, desculpe, o colega Clóvis, nós somos totalmente parceiros para dividir as experiências, nós não somos nenhuma autoridade nisso, né? Nós estamos experimentando, né? É um trabalho muito difícil, assim, de muito sofrimento envolvido, nós temos que ter o compromisso com o autocuidado dos facilitadores também, né? Porque temos certos fatos que o facilitador pede, puxa, esse eu não gostaria de trabalhar porque isso mexe em mim numa questão e tal, e também dá esse suporte, né? E hoje mesmo somos parceiros do Sejusc de Ponta Grossa, viramos Sejusc irmãos, por que Porto Alegre e Caxias não pode ser, né? Até porque nós temos muito a aprender com a história que vocês construíram na Justiça Restaurativa. Então, eu agradeço demais aí o convite, adorei conversar e podem me chamar quando quiserem. Gratidão, doutor Fábio. Eu penso assim, a gente está
vai ter que fazer umas reuniões aqui ainda em Caxias, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para começar a alinhavar algo, com a presença da academia também, com os universitários, né, os estagiários. Mas aquilo que o senhor falou, a gente quer fazer algo que seja bem concreto, né, porque estamos trabalhando com pessoas, então tem que ser aberto e fechado, né, aparece a ferida, a gente tem que encaminhar, fazer um encaminhamento, tem que ser algo bem, bem concreto. E trabalhar com o pessoal da linha de ponta, principalmente, porque esse primeiro atendimento é essencial. E a gente pensa em fazer algo assim, uma proporção não tão grande, né, começar aos poucos, e depois, envolvendo a comunidade, que nem a Profiana fala, eu percebo que a gente tem que ouvir a necessidade deles, né, também muitas vezes a gente vai lá ofertar algo que não é exatamente o que eles estão precisando, né, nós temos que ver o que queremos, enfim, o que necessitamos, mas a gente vai falar com o senhor, sim, mais vezes, e isso é sensacional, esse trabalho que o senhor faz, e me sinto honrada e grata. Falo aqui em nome do Dr. Clóvis também, né, porque ele falou com o senhor, ele teve um compromisso, sim, né? Falou comigo. E vamos continuar nos falando e trocando essas experiências maravilhosas aí. Com certeza. Gratidão. Profiana, levantou a mão? Eu queria, porque agora, ouvindo a Débora, eu lembrei de algo que eu tinha anotado, esqueci de comentar, que eu acho bem importante, e que eu acho que daí, claro, é um passo à frente, mas que é o trauma das comunidades, o trauma dos territórios. Tem alguns acontecimentos que o território precisa ser escutado e precisa de trabalhos para eles. Assim como quando acontece, por exemplo, alguma tragédia numa sala de aula. A gente precisa ir lá e trabalhar com aquela turma. Eu lembro num episódio, numa turma que eles estavam em sala de aula e aconteceu um acidente gravíssimo e o colega perdeu a vida. E nós estávamos lá no bloco 58 e a professora não era do nosso curso, mas ela estava tendo aula lá. E ela nos chamou assim para pedindo ajuda, porque a turma toda ficou comovida, né? E nos territórios também isso acontece. Acontece uma tragédia, uma chacina, algum crime que uma pessoa muito líder, muito importante naquela comunidade, né? Nós também precisamos, porque essa comunidade normalmente não vai ter recursos, né? Então também são vítimas. Se me permite interromper, é o que eu digo que são os desafios contemporâneos da justiça restaurativa. Os desastres ambientais, por exemplo. Exato. Pessoas simplesmente engolidas, suas vidas ceifadas de um momento para o outro. É difícil imaginar um trauma maior que esse, né? Felizmente não temos guerras, mas nós temos essas guerras que você falou aí, enfim. Não poderíamos fazer conferências comunitárias? Poderíamos, né? Nós podemos fazer. Mas nós precisamos sair desse lugar cômodo, né? De colocar a coisa nas caixas. Excelente. Alguém mais teria alguma pergunta, alguma colocação? Prof. Adriana, Prof. João? Tudo certo? Prof. Adriane? Abre o microfone, por favor. A senhora está com o microfone fechado, prof. Desculpa. Abriu. Não, estou aqui. Bom, primeiro, doutor Fábio, obrigada. As colocações muito bem pontuadas, né? É bom ouvir. Eu tive algumas falhas, assim, porque estamos trocando cabeamento de internet aqui, mas eu estou na luta da internet faz 2 anos, vamos lá. Como trabalhar o atendimento, né? Eu vou falar especificamente da violência doméstica, tá? Como a gente trabalha, né, e mostra para um profissional da área de segurança, por exemplo, e alguns outros, a necessidade de acolher essa mulher, né? O trabalho com os homens
ele também não é fácil, mas o que eu percebo, assim, no meu trabalho junto ao SAJU elas ainda não se sentem, né, confortáveis para pedir socorro e outras situações, né, não estou falando em Caxias, estou falando de modo geral, mas assim, essa questão do lidar com elas, como o senhor bem colocou, eu tenho a vítima do ato e eu tenho a vítima presencial, né? Vítima testemunhal. Durante muito tempo se falou que é um efeito colateral, não é um efeito colateral, né? Agora, quando eu sou uma vítima, eu tenho uma medida de proteção, e eu telefono para pedir socorro, e sou questionada quando está sendo o que eu estou solicitando, né? Isso não restaura, não trata, né? Porque a gente precisa, até para mostrar o que é e o que não é importante dentro de uma perspectiva para poder se trabalhar de forma a reconstruir, né? Ou construir uma relação saudável e educada, que é também um papel restaurativo, né? A gente aqui em Porto Alegre não trabalha com violência doméstica no Sejusc, né? Porque existe uma estrutura muito antiga e muito, vou ser redundante, muito estruturada das varas da violência doméstica. Então, eles têm lá as práticas restaurativas. Então, a gente não trabalha com esses casos, a não ser esses casos que eu falei de violência sexual. Mas eu acho que é como você falou, primeiro, como alguém disse, da banalização, né? Então, a banalização da violência, né? Então, daqui a pouco, puxa, essa pessoa já está toda semana aqui pedindo medida, está toda hora ligando e tal. Será que, né, vou colocar um pouco vou questionar um pouco esse discurso para ver se é isso mesmo, né? Por outro lado, o embrutecimento dessas pessoas que estão na ponta lá também, recebendo salários parcelados, sem capacitação. Quando a gente teve um projeto piloto que a gente se aproximou da Polícia Civil, eles não tinham impressoras, sabe? Então, assim, na verdade, é a conexão das pessoas envolvidas, né? O que eles têm de embrutecimento também é resultado desse sistema em que as pessoas não se escutam, né? Então, eu acho que é a banalização, o embrutecimento mesmo da violência, né? Infelizmente. Professor João, tinha levantado a mão? Você está com o microfone fechado, prof. Também. Todo dia a gente faz isso, né? A pergunta da professora Adriane muito importante, né? E até dizer para todas as pessoas que se preocupam com isso, fazendo propaganda até do nosso próprio evento, né, que tivemos já bons debates, né? E ontem mesmo foi uma discussão muito interessante, e os nossos vídeos, eles estarão disponibilizados, né, no canal do YouTube, mas com certeza é algo que preocupa muito, né, como nós já vimos, especialmente nós que estamos muitas vezes atuando assim na linha de frente, né, no atendimento, e até o papel fazendo assim uma autorresponsabilidade, né, na formação, né, dos futuros profissionais que ocuparão essas atividades, de já na formação ter um olhar restaurativo, né, no sentido de que as pessoas estejam mais preparadas, né, se é que se pode dizer assim, para lidar com essas adversidades, né, que muitas vezes temos, assim, né, esses nossos profissionais, de alguma maneira, reproduzindo, assim, práticas que acabam aumentando mais a ofensividade que já estava presente anteriormente, né? Então, da importância de ter
uma boa capacitação, formação para isso, né? Mas essa temática até de gênero que a professora traz, nós tivemos uma boa discussão já numa outra sessão. Isso, câmbio. Obrigado. Obrigada, professor João. Obrigada a todos os presentes. Profiana, eu acho que não temos mais ninguém inscrito, né? Quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento. Essa semana foi sensacional. Excelentes pautas, excelentes painéis. Pessoas fazendo no Brasil afora, no Rio Grande do Sul, a gente conseguir compartilhar e mostrar esse óbvio, né? Aquelas formiguinhas lá que eu falei antes. Eu deixo aqui meu agradecimento e me coloco à disposição para o Dr. Fábio, para a academia, para a gente pensar juntos, ver o que podemos fazer pela comunidade, né? A gente teve agora, mês passado, uma reunião com um representante aqui do município e com as universidades vai ser feito um trabalho de identificação dessas regiões de violência do município e querem utilizar os universitários para fazer um trabalho preventivo e ouvir a comunidade, né? Então, vamos ver, a ideia é avançar e por meio das OAVs, envolver eles, porque está acontecendo agora um movimento aqui, Caxias, Cor, Amor e Flor, eles pegaram alguns pontos da cidade, principalmente na Zona Norte, foram limpar, para o Dr. Fábio entender, assim, tinha locais com aglomeração de entulhos e lixos jogados no passeio, enfim, e foi retirado, teve dias que eles tiraram quase 4 toneladas de lixo, assim, de alguns locais, foi reportado pela Codeca, né? E foi pintado os canteiros e organizado, e depois voltaram lá uma semana, estava tudo, o pessoal foi lá e fez o descarte de novo naquele lugar. Então, não adianta nós irmos até lá e fazer, a gente tem que saber deles as necessidades, e eu penso sempre em envolvê-los, né? Porque eles vão ser os guardiões daquele local, e os guardiões das crianças, os guardiões das violências e os propagadores de coisas boas, né? Que podem ser feitas. Então, é uma utopia, assim, como diz o Dr. Fábio, mas a gente não pode desistir disso, né? Fazer o que acreditamos, acho muito importante. Sou muito grata. Prof. Cláudia, gostaria de falar alguma coisa? Dr. Fábio, o senhor queria falar, eu interrompi. Não, eu ia dizer que isso é interessante essa história do entulho aí, porque lembrou de uma vez eu li um artigo de um professor colombiano em que ele dizia o seguinte, que durante anos se festejou que na Colômbia tinha se acabado com o narcotráfico, então as comunidades recuperaram os espaços públicos, né? Então ali foram criados equipamentos de esporte, de cultura, enfim, mas ele disse agora a violência recrudesceu. Por que recrudesceu? Porque, embora não tenha mais o narcotráfico, né, interditando esses espaços, digamos assim, nós temos a corrupção policial dos fiscais desses espaços, aqueles problemas, né, das milícias, enfim. Então, é isso que você falou, talvez tenha faltado ali não só criar o espaço, a praça de esportes, o centro, mas criar a conexão social. E você só faz isso com perguntas poderosas. Aquilo que eu disse na minha fala, você tem que ir lá perguntar do que vocês querem, né? Senão fica muito violento a gente já chegou em comunidades aqui em Porto Alegre, assim, em que a gente não foi tão bem recebido pela visão que as pessoas tinham do Poder Judiciário, né? Então, o Poder Judiciário também, eu estou falando aqui do poder ao qual pertenço, também tem que se relegitimar socialmente para poder trabalhar isso. Você simplesmente não pode chegar e apresentar um produto acabado, porque isso não vai funcionar. Tem razão. Aqui o colega Délcio traz, né, as regiões apontadas pela vulnerabilidade pelo RS Seguro, a gente tem o RS Seguro que delimita essas regiões, né? Seria importante uma atuação em conjunto com a universidade, as lideranças comunitárias, numa grande frente restaurativa. Quando foi criado esse programa, desculpa te interromper. Não, tranquilo, doutor. Quando foi criado esse programa como é que chama mesmo, que você falou agora, do RS Seguro? RS Seguro? Eu, junto com o colega Leoberto, fomos até o governo do estado, lá com o vice-governador, e achamos essa proposta muito interessante na época. E ali nós enxergamos alguma possibilidade de fazer práticas restaurativas. Eu acho que, como você fala, esse pode ser já uma estrutura, né, de enxergar essas comunidades. Sim, já tem as delimitações de áreas, os números também, Isso. né, bem importante. Já é um canal. Prof. Cláudia?
complementar algo, por favor? Não, só agradecer, né? Gratidão, muito boa a fala, aprendi muito. Obrigado. Temos algum tempinho de intervalo até a outra mesa, né? Quero agradecer muitíssimo e me coloco à disposição de todos vocês. Obrigado, gente. Então, assim, um abraço a todos. Desejo que agora se encaminha para o final, né? Sim. Sim. Vocês vão gostar muito. Quem não assistiu ainda, a Larissa e a Glaucia, elas são fantásticas. Então, tem nos inspirado muito. E a questão da utopia, né? Se ela... Para que serve a utopia, né? Para caminhar. E por que caminhar? Caminhando, você vai vendo a sua cidade, você vai conhecendo pessoas e você vai ouvindo as histórias, né? É isso que a gente tem que resgatar. Juntando as histórias. É como diz o Vitor Hugo, né, pessoal? Nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Eu gosto dessa fala dele. A gente tem o sonho e vai juntando e alinhavando as ideias e quando a gente está concretizando, né? Gratidão. Obrigado. Antes de encerrar, então, agradecemos a participação de todos e todas aqui presentes, né? A coordenação do evento, a professora Ana, a Débora, especialmente ao convidado Fábio, muito obrigada. Obrigado. E eu gostaria de citar Fernando Birri, quando ele diz que a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. É isso aí. Isso aí. Obrigada pela Muito contribuição. obrigada e nos vemos então na mesa às 16 horas, pessoal. Obrigado. 16 horas. Gratidão. Até mais. Até logo. Bom trabalho. Obrigada.